A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. Olá, eu sou o João Aoki. Olá, eu sou a Rayane Azevedo. Este é o último episódio da segunda temporada do Rota Atípica. Foram muitas histórias, aprendizados e encontros até chegar aqui. E hoje a gente fecha esse ciclo e lembrando que este podcast é produzido pelo Labicom com a coordenação da professora Evenise Batista e a técnica de Douglas Vale. Sem muita enrolação, vamos para o episódio. Mas antes de irmos para a entrevista, não se esqueçam de seguir as redes sociais do Labicom e do Rota Típica, e por lá vai ter trechos das entrevistas e informações relacionadas ao TEA. E para este último episódio, estamos recebendo a Bruna Santos Lima. Ela que é professora de inglês e tem uma filha atípica chamada Maria Luísa. Muito obrigado por compartilhar suas histórias com a gente, prof. Boa noite, obrigada a vocês por me receberem também. É um prazer ter você aqui. Também quero agradecer por você estar dando a oportunidade de a gente e confiar na gente por estar então compartilhando a sua história. Obrigada. Então, professora Bruna, já indo direto aqui nos assuntos que interessam para a gente aqui e também para a comunidade TEA, principalmente para pais e mães atípicas, como foi o momento que você descobriu o diagnóstico da sua filha? Bom, foi bem difícil quando a gente recebe um diagnóstico, tanto para a gente quanto para o filho, é um pouco mais difícil ainda, é chocante. Na época em que eu recebi o diagnóstico não era tão falado assim sobre o TEA. Uhum. E quando eu recebi o diagnóstico dela, eu saí da sala da médica com muitas dúvidas, sem saber exatamente o que era, porque na época não era falado TEA, não era autismo tanto quanto é hoje. Era mais usado a síndrome. E no caso dela, que é nível de suporte 1 agora, ela foi diagnosticada a princípio como síndrome de Asperger. Sim. E quando a médica diagnosticou, ela perguntou se eu conhecia o que era síndrome de Asperger. E eu falei que não. E ela falou, então é só você pesquisar. Pesquise. Me deu um papel com as terapias que ela precisava fazer. E foi assim que eu saí. Acho que é muito estranho na época que eu também tive diagnóstico com síndrome de Asperger. Acho que um médico ou psiquiatra, não sei, chegar e falar, só pesquisar. Eu também fiquei... Agora, lógico, depois que muito tempo passou e a gente... Eu levei ao pé da letra e eu saí de lá e eu fui realmente pesquisar. Então, eu me aprofundei bastante e aí que eu fui aprender. Com o tempo, eu fui aprendendo que isso não era uma sentença. O diagnóstico foi assim... me ajudou em vários aspectos, esse pesquise que a médica me falou, em vários aspectos da minha vida, em como lidar com ela como mãe e no meu trabalho, né? Porque eu agora tenho muito contato com crianças atípicas também. Então, levei ao pé da letra, assim, fui muito literal, assim como as crianças que eu conheço, e a minha filha também, ela é muito literal, é uma das características, né, de quem é autista. E então, assim, foi difícil, porém, eu entendo agora o porquê que eu tive que passar por tudo isso. E aí, isso enriqueceu muito. E, bom, como você disse que já mudou o seu modo de... Na parte da maternidade, o que mais mudou na sua rotina depois que você soube disso, depois do diagnóstico? Bastante coisa, mudou muita coisa, porque eu estava acostumada, quando a gente não tem a necessidade, a gente faz o que dá na teia, né? Então, não planejei o meu dia, aí eu vou trabalhar, depois vou buscá-la na escola e, se der eu passo em algum lugar, ou eu vou ao médico, ou eu vou ao mercado, sem previsão nenhuma. E eu aprendi que isso não funcionava mais, só que eu aprendi na prática. Então, com várias crises acontecendo, na verdade, até eu entender que ela precisava de previsibilidade, eu enfrentei várias crises, né, que ela teve, e também preconceito, que foi um outro baque, além do diagnóstico, foi outro baque. Se você saber que, meu Deus, eu estou sendo julgada, meu Deus, o que está acontecendo, que são esses olhares. Então, bem difícil também. Eu acho que até hoje a gente tem que combater esse preconceito, né? Com Principalmente certeza. quando se trata de um assunto como o TEA.
Sim, sim. Eu tive bastante dificuldade, então, em entender que eu precisava, antes de sair de casa, fazer a rota do meu dia. Qual é o plano de hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Tá, eu tenho, então, vou trabalhar, ela vai para a escola, logo depois da escola ela tem terapia tal, terapia tal, terapia tal. Depois da terapia, casa. Então, eu precisava deixar tudo muito explicadinho, né, combinado, porque se saísse um pouquinho da rota, ela ficava muito nervosa e aí tinha as crises. Eu tenho um exemplo até da primeira vez que eu tive, foi assim, eu não entendi o motivo, depois que tudo já tinha passado, que eu falei, poxa vida, foi isso. Tá, a gente tinha saído da escola, eu trabalhava em uma escola de manhã e ela estudava na mesma escola que eu trabalhava. Então, a gente saía do colégio, eu parava com ela em uma das terapias, ela ficava lá dentro fazendo fono, que era a primeira, e eu almoçava no carro. Depois que ela terminava essa primeira terapia, a gente ia para psicóloga, que era em uma outra clínica. Na época não tinha isso de multidisciplinar, clínica multidisciplinar, era tudo uma terapia em cada lugar. Então, a gente tinha que passar por vários lugares. E aí, no caminho da fono para a psicóloga, eu estava com muita alergia nesse dia, eu falei, vou parar na farmácia comprar um antialérgico. E eu não avisei o que eu ia fazer. A rotina era da fono para a psicóloga, da psicóloga para casa. E eu parei, eu quebrei a rotina, sem avisar. E aí, dentro da farmácia, ela teve uma crise. E ela começou a ficar nervosa, ela chorou, ela era não verbal na época, ela estava, né, fazendo a fono para desenvolver a fala. E ela começou a chorar, ela não sabia me explicar o que estava acontecendo e ela queria sair de dentro da farmácia. Então, era esse o desespero dela, porque ela precisava voltar para a rotina, que era ir direto para a psicóloga. E eu não tinha entendido. E ela começou a chorar, ela entrou embaixo de uma mesa que tinha na farmácia com umas promoções de medicamento. E ali ela acabou se batendo, chorou muito, eu consegui tirá-la de baixo. E aí eu percebi olhares que mexeram muito comigo. Um olhar julgador, né? Sim. Infelizmente. Infelizmente, sim, foi. Eu percebi, assim, me doeu muito porque... eu tava dando o meu melhor ali, eu também tava perdida, né? E aí as pessoas olhando, nossa, essa mãe não vai fazer nada, nossa, por que tá chorando tanto? Nossa, que birra. Desculpa, que birra. E não era, né? Não era birra, ela tava só querendo voltar pra rotina dela. Foi bem complicado esse dia. E aí, depois que tudo passou, quando eu entrei com ela no carro, ela parou de chorar, ela se acalmou, entrou na psicóloga, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a rotina tava de volta. Eita. Bruna, assim, qual foi o maior desafio no começo? E também, nos dias de hoje, o que ainda é mais difícil no dia a dia de vocês? Bom, no começo foi a questão das terapias, de convênio, teve toda essa burocracia do convênio, assim, no começo nem tanto, porque só era liberado uma sessão por vez e não tinha outra opção. Mas essa coisa de ir de um lugar para o outro, não ter tudo no mesmo lugar, isso não facilitava. E tudo que a gente precisava era de praticidade naquele momento, né? Então, essa questão da falta de multidisciplinaridade nas clínicas me fez ter um pouco mais de trabalho. E também, falando na minha experiência, né? No meu caso, o que dificultou bastante na nossa vida foi o apoio. A minha família apoiou assim 100%, abraçaram, ninguém nunca julgando, tudo, né, que precisasse. As pessoas da família sempre muito solícitas em ajudar, mas a família do meu esposo nem tanto. A gente conhecia bem assim já como o jeito deles, né, como eles eram, a criação totalmente diferente. Então, a gente em conversa, nós decidimos não contar. A gente preferiu guardar isso do lado da família dele, não citamos. É por medo de represália também, né? Exato. É que assim, o que a gente pensou, o que a gente falou e combinou. Dói. Julgamento dói, preconceito dói. De qualquer pessoa. Aquele dia na farmácia eu não conhecia ninguém e me doeu muito.
Então, se aqueles olhares e qualquer fala que tivesse fosse de alguém que eu conheço, que eu gosto, ia doer muito mais. Tem Né? essa Porque parte exato, é muito difícil você ouvir uma palavra que não é legal, porque a gente conhecendo sabia o que podia sair dali. Então, por medo, a gente resolveu privar. Não falamos, então, outra coisa que foi então muito difícil na época foi isso. E hoje em dia, a escola tem sido mais acolhedor? Totalmente. Muito acolhedora, muito mesmo. Todas nossas professoras, o colégio onde ela estuda, eu tenho, assim, um carinho muito grande por eles. E eu sinto que eles têm com ela também, né? Comigo e com ela, lógico. Mas a questão da Maria mesmo, ela tem altas habilidades também, em algumas partes, né? Não são em todas. Até a gente estava conversando antes, em matemática ela tem um pouquinho de aversão. Né? Mas em línguas, tanto inglês quanto português e geografia, ela tem hiperfoco em bandeiras. Então Hiperfoco em bandeiras, bandeiras. Interessante, né? Não diria que é curioso, mas é inédito você ter um hiperfoco em bandeiras. Bandeiras, ela sabe onde fica cada país, aquelas micro-ilhas que a gente nem sabe que existe, ela sabe onde fica, sabe a bandeira, ela procura motivo, a história do brasão daquele país, enfim, qual a moeda. Teve uma vez que eu peguei ela pesquisando a quantidade de reserva de gás por metro cúbico que cada país tinha. É uma coisa muito complexa. Eu falei, meu Deus! Verdade. Tipo, cada autista com seu hiperfoco, né? Porque são vários que a gente não sabe, mas tem que respeitar, né? Ela teve vários. Passou assim, era de 3 em 3 meses um hiperfoco diferente. Teve uma vez que era por placa de trânsito. Ela pegou um livro do CFC de quando eu tirei carta, né, habilitação. Ela comeu aquele livro. Ela absorveu tudo que ela podia, assim, placas que eu nem sabia. E uma vez a gente também andando por Sorocaba, na Marginal, ela viu uma placa de desnível, que era alguma coisa relacionada a trens. E ela falou, olha ali aquela placa. Falou o nome da placa, que eu não lembro agora. Eu tive que passar acho que 5 ou 6 vezes para eu conseguir enxergar aquela placa. Era um caminho em que a gente passava sempre, então, muito observadora. Sabe muita coisa. Então, ela tem facilidade em várias áreas, né, de conhecimento, e isso acaba gerando uma certa desmotivação por já saber, por já conhecer o conteúdo. Então, e essa está sendo a minha dificuldade agora com ela. E ela, já sei isso, é que sabe? Já conheço, já sei esse assunto. E aí ela acaba ou não querendo ir para a escola. Agora a gente conseguiu contornar um pouquinho melhor, mas no ano passado eu sofri muito com isso, porque ela, a hora de acordar de manhã, eu falava, vamos acordar, ela já começava. Ela chorava, ou ela inventava alguma desculpa para não ir, ou ela enrolava até não dar mais tempo de ir para a escola. Então essa é a minha dificuldade agora. Verdade. Assim, te acompanhando nas redes sociais, a gente pode ver que vocês têm uma ligação forte por música também. Sim. E que ela já superou vários obstáculos, assim. Ela já teve muitas conquistas. Foi. Desde brincar com a boneca, até o pula-pula, até chegar às alturas, assim. Foi. E pensando nisso, o que isso te ensinou como mãe? Então, realmente, ela passou já por vários... Ela quebrou vários medos que ela tinha, vários obstáculos. A boneca foi um deles, que ela nunca tinha se interessado por boneca. E essa foi uma das coisas que eu aprendi com ela, que não dá pra gente... Uma das, né? Não dá pra gente ter pressa ou achar que tudo vai sair como a gente planejou, porque às vezes as coisas mudam, e a gente tem que aceitar e entrar e dançar conforme a dança. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, o meu maior medo, ou uma das coisas que, assim, eu questionava muito era, será que... Porque quando ela foi diagnosticada, ela não falava, ela era não verbal. Então, uma das coisas que eu tinha medo era, será que um dia eu vou ouvir ela falar? Será que ela vai ser uma criança que vai... Mamãe, faz um bolo pra mim. Mamãe, compra tal coisa. Não sabia. Eu não tinha essa certeza. Era tudo muito incerto e mais pendia para o não acontecer do que para o acontecer. Então, uma das coisas foi isso, de a gente planeja algo e
e não sai conforme a gente espera, mas que se a gente não desistir, batalhar, fizer, né, acontecer, lutar para que isso, fazer a nossa parte. Assim, só uma curiosidade assim, Sim. sobre a sua filha, com quantos anos ela começou a aprender a falar? Ela Foi já tardio? Foi considerado tardio. Ela já estava com quase 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ela não falava quase nada. E o desfraude também foi tardio. Ela já estava com 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Quando começou o desfraude. Eu tentei várias vezes antes, não tive sucesso. E aí ela já estudava no colégio em que ela está, e ela usava fralda. E foi lá, com a ajuda das professoras dela, da educação infantil, que eu consegui. Nós conseguimos. Isso é vitória delas também. Interessante. Sim. Assim, professora Bruna, o que você acha que as pessoas mais precisam entender sobre o autismo, no geral? De forma geral, primeiramente, não julgar e acolher, independente do que, né, do qual seja o suporte, nível de suporte ou a situação, acolhimento, que a gente nunca vai conseguir acesso a uma criança de forma bruta ou de forma não rígida, mas ríspida. Tem que ser carinhosamente, tem que ser com calma. Então, assim, acolhimento e calma, tranquilidade, carinho, eu acho muito importante. E saber lidar, né? Exato, respeitando os limites, não querer forçar nada. Então, acho que respeito, primeiramente, e acolhimento. Algo, esse é um tema que eu gosto, não tem como, é algo que me ganhou, assim. Sim. Assim, é um assunto que está vindo muito na sociedade, graças a Deus, mas as pessoas precisam entender melhor que não é crise, não é autismo, não é moda, tudo é autismo, entendeu? As pessoas só aprendem, infelizmente, quando tem um parente ou, né, o próprio filho ou filha com TEA. Exato, sempre falei que é totalmente diferente você, que nem no meu caso, eu tenho a experiência de ter contato com crianças como meus alunos, né? Eu sou professora. Então, é totalmente diferente você lidar com um aluno e depois com alguém que é da sua família, com alguém que é seu filho, no caso. Eu tive uma pequena experiência antes de ser mãe, como professora de autista, de um aluno autista, mas eu não esqueço. Já faz mais de 10 anos. Eita. Sim, e ele me marcou. Eu nunca vou esquecer. Foi em escola de idioma, tudo, mas foi assim, ali eu já entendi. Falei, opa, pera que eu tenho que dar um passinho para trás. Deixa eu observar e ver o que ele precisa, do que ele precisa. Eu não consigo falar ou cobrá-lo da mesma forma que eu tô cobrando os outros. Espera aí, deixa eu... E ele era muito inteligente, muito inteligente. Então, eu sabia do que ele gostava, foi aí que eu consegui acesso. Puxando assunto sobre o que ele gostava, sobre o que ele tinha de hiperfoco. Então, foi uma forma que eu consegui criar vínculo com muito ele. legal. E aí, sim, foi sucesso. Então, eu aprendi sendo mãe primeiro e depois eu apliquei na minha profissão. E assim, eu não consigo, isso não tem como tratar diferente. Eu vejo a minha filha em cada aluno que eu tenho. Não. Então, o que eu quero pra ela é o que eu vou fazer pra eles. Exatamente. Que eles desenvolvam, então vamos lá, cada um do seu jeitinho. Eu trato cada um da forma com que eu sei que eles precisam. Cada um com os limites de cada pessoa, né? Exatamente. Eu consigo trabalhar certos assuntos usando o hiperfoco de um. Aqui ele não gosta, por exemplo, de dinossauro. Por incrível que pareça que todo mundo acha que autista gosta de dinossauro, não, tem criança que não gosta. Ele não gosta de dinossauro. Então, eu não vou tocar nesse assunto com ele. E se tem uma aula, por exemplo, que traz esse assunto, eu tento abordar da forma mais leve possível, para que ele se interesse, ou eu até filtro o que ele precisa absorver daquele assunto e uso de outra forma. Então, isso é adaptar, né? É você levar só o que ele precisa mesmo, né, para ele. Muito legal. A sua vida também mudou quando você teve a Betina, né? Sim. Que ela tem 3 anos, você fala que é a adolescente de 3 anos. Sim. E cheia de personalidade. como, assim,
a partir dali, que você teve a partir do momento que somou mais uma, né? Sim. Como você lidou com isso? Ainda mais porque as pessoas acham, ela é professora, então ela sabe lidar com crianças, mas nem sempre a gente tá naquela disposição. Então, como foi essa mudança? Porque você tem uma criança que a Maria, ela é mais calma, que você até falar essa diferença, Super. e a Betina, ela é mais elétrica. Então, como foi essa mudança pra você? Tem sido, né? Porque todo dia um aprendizado, uma experiência, uma aventura nova. Tem sido muito gostoso, muito bom. Eu tive um pouco de receio, porque a gente fez até... antes de ter a Betina, de planejar, a gente fez tratamento, né? Fez um tratamento. A Maria fez um tratamento com um geneticista. E aí, ele nos incluiu nos exames para ver quais eram as chances de ter outra criança autista. Eles fizeram lá todo o rastreio e a gente tinha 35% de chance de ter outra criança atípica. E isso não nos impediu de forma alguma, porque tanto meu esposo quanto ele, mais ainda em alguns momentos eu fiquei, nossa, mas e se vier outra criança atípica? E talvez nada nos garante que seja nível 1, nível 2, nível 3, ou qualquer outra, né, deficiência, enfim. Ou não vir deficiente, como vai ser? Como vai ser a experiência? É outra criança, é outra pessoa que a gente vai colocar no mundo. Então, e aí ele falou, viu? Independente do que vier, nós vamos criar, nós vamos fazer o nosso melhor, que é o que a gente já faz, e juntos a gente consegue. Então, aí a gente fez o exame, deu que era 35%, conversamos, e assim, no momento certo, foi planejado, porém nem tanto, a Betina apareceu, surgiu. Tivemos a Betina. Ela é o oposto da irmã. A Maria é muito tranquila, ela nunca tomou medicamento, né, não foi necessário até então. A gente sempre contornou e tentou sempre coisas alternativas antes de inserir medicação e sempre funcionou muito bem. Inclusive a ecoterapia, que é algo muito, muito bom, muito importante. Já teve essa experiência, João? Nunca tive. Aliás, a gente gostaria de saber o que é uma ecoterapia para pessoas com TEA. A ecoterapia, ela trabalha mais a terapia ocupacional, a fisioterapia e até a psicologia também. A Maria Luísa, ela fez as sessões de ecoterapia com ela com uma TO e depois de um tempo ela fez com uma fisio também, uma fisioterapeuta. Trabalha tudo, a questão motora do corpo, tanto membros superiores, inferiores, foco, a disciplina, o cuidado, a empatia, né, com o animal. Eles cuidam, eles dão o feno, tem que pegar a sela, colocar a sela no lugar, colocar o capacete, escovar o cavalo. Então, vários exercícios que trabalham tudo isso. E para ela funcionou muito bem, especificamente na época da pandemia, que a gente perdeu as terapias, porque tudo fechou. Então, a gente ficou 8 meses em casa sem terapia. E aí, o que salvou a Maria das crises e da medicação foi a ecoterapia. Que legal. Foi. Incrível essa ecoterapia. Sim, e a Betina tem sido a alegria da irmã. Embora elas tenha os momentos de ciúmes, tudo, a Maria tá também aprendendo a lidar com isso ainda, porque é desafiador, independente. A Betina venera a Maria Luísa, ela é a super heroína da Betina. Elas fazem tudo muito juntas, embora a Maria também tenha alguns momentos que ela precisa de espaço e ela pede, né? Agora ela sabe se comunicar, ela sabe falar, estou com inveja, estou cansada, ela fala, ela expressa. No futuro próximo, a Maria Luísa vai precisar muito da Betina, né? Com certeza, e nos momentos, são raros, mas ainda existem alguns momentos de crise em que ela pede a Betina. B, vem me dar um abraço, faz a Tata se acalmar. E aí elas se abraçam e a Betina acalma a irmã. Então, Entendi. assim, ela é uma peça fundamental para o desenvolvimento da Maria e para ela continuar se desenvolvendo. Entendi. E você, como mãe, qual conselho você daria para outras mães que estão passando por isso agora? Bom, é muito particular de cada experiência. Cada criança tem a sua necessidade e tal, mas a mãe tem que entender que ela não tá sozinha
E sempre tem alguém com alguma experiência, às vezes igual ou parecida, e que pode auxiliar, que pode ajudar muito. Eu não sei se eu posso indicar é um grupo que me ajudou muito. Você conhece muito bem, João, que é o Te Acolho. É um grupo de WhatsApp das mães que, assim, pra mim foi no começo, agora continua sendo muito, muito, muito bom, muito acolhedor. E ali a gente tem plena certeza de que a gente não tá sozinha. Vocês conversaram com a presidente, né, da Te Acolho, né? Com a Ana? Não. Com a velha? Exatamente. Conhece ela? Conheço. Ela deu um... Eu conheço ela, a conheci pessoalmente em outubro do ano passado. Aí, como é que foi essa experiência com a presidente? Foi excelente, ela é muito querida, uma graça. Ela que me auxiliou também em relação a uma dúvida que eu tinha, uma dificuldade que eu tive em relação ao IPVA do carro. Ela me deu a guia total, falou, viu, esquece isso que estão te falando aí, ó, faz assim, faz assado. E eu segui o que ela falou, deu super certo. Foi assim que eu consegui. Assim, desculpa eu ter que falar isso aqui no último episódio. A presidente que você tá lidando, sim, simplesmente é... a sua excelentíssima. Exatamente. É uma querida, adoro. Muito bom. Ela assim, me ajudou muito. Então, assim, saber que para as mães não estão sozinhas. Por isso que eu falo, tem alguma experiência igual ou parecida, porque lá eu vejo isso. Ali a gente se ajuda, né? As mães se ajudam. Nossa, eu preciso de indicação de médico tal. Sempre tem alguém de prontidão. 1, 2, 3, 4, várias opções. Eu preciso de... tá acontecendo isso. Algo. Meu filho tá agora com uma mania de colocar tudo na boca. Tá levando tudo na boca. Já passei isso, já fiz aquilo. Tem sempre uma mãe. O meu passou por essa fase. E se você tentar isso. Então, assim, a gente não tá sozinha. Isso é verdade, né? Viu, Bruna? Eu queria agradecer tua presença aqui. Imagina. Entendeu? Foi eu que agradeço. Um bate-papo acolhedor, incrível. Principalmente quem precisa saber sobre os assuntos TEA, quem tem filho, precisa saber disso. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço vocês pelo acolhimento. Muito obrigada, viu? Imagina. E é isso. Chegamos ao fim da nossa segunda temporada aqui do Rota Típica. Valeu a todo mundo que nos acompanhou até esse momento, que essas histórias continuem ecoando por aqui. E agradecemos a você se você assistiu ou colou em algum episódio, comentou e compartilhou os episódios pelas redes sociais do Labicom e do Rota. Agora a gente dá uma pausa, mas não por muito tempo. E ainda tem muita rota para rodar. E lembrando novamente que este podcast é produzido pelo Labicom sob a coordenação da professora Evenise Batista e a técnica de Douglas Vale. E também, relembrando, sigam as redes sociais do Labicom e do Rota Típica. Então fica ligado. Até a próxima temporada. Rota Atípica.